Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, boa quarentena. Hoje não rolou, né? Teve paredão na minha aula, parabéns à Larissa que entrou, ficou e me deu várias dicas da turma. É um momento difícil, né? A gente está tentando se reinventar, né? E como eu sempre falo, esse processo de reinventar, de se reinventar, passa por um momento de não tive conexão, né? Enfim, toda essa dificuldade nossa desse mundo moderno. E a gente não deu certo de um jeito, vai dar do outro, senão nós nos adaptamos, né? Essa é uma característica do ser humano, por isso que a gente está aí, né? 7 bilhões e tanto de pessoas no mundo, e a gente vai se adaptando. E como a gente se adapta, também nos adaptamos à máscara, né? Enfim. O conteúdo da aula de hoje, então, eu vou deixar aqui disponibilizado, gravado para vocês. Eu fiz teste para mandar com uma qualidade inferior para jogar dentro do WhatsApp. Não deu certo, ficou péssimo. Então eu vou continuar com os links do YouTube e posteriormente a gente vai conversar lá no grupo de WhatsApp, né, antes da próxima aula, sobre os conteúdos aqui, tá bom? O conteúdo de hoje, então, eu vou abordar com vocês a questão do... Eu estou meio que trabalhando em conjunto com as professoras, falando dessa parte de entrevista de emprego, né? A princípio, eu quero mostrar aqui para vocês, é super divertido, eu achei legal, mas é uma reflexão, tá? Quero que vocês assistam com bastante atenção a essa entrevista e postem os comentários de vocês lá no grupo sobre o que vocês acharam desses dois cidadãos aqui, tá bom? Vamos lá então. Boa noite. Hoje estamos recebendo no nosso programa uma pessoa de destaque e muito conhecida no mundo corporativo, o estagiário. Boa noite. Prazer em recebê-lo. Prazer todo meu. Bem, para começar eu gostaria que você me contasse sobre o seu trabalho, como é a sua rotina no dia a dia na empresa. Olha, é bem puxado. Eu chego perto da hora do almoço, eu vou sair à noite, né? De vez em quando faço umas coisas lá, mas o segredo é sempre fingir que está fazendo alguma coisa. Porque aí ninguém manda você fazer nada, porque acha que você já está fazendo algo. Mas você não procura estabelecer proativamente algo desafiador para você fazer? Não, porque eu não sou bobo, porque o salário é o mesmo, para que inventar? Mas o que mudou na sua vida depois que você começou o estágio? Mudou muita coisa. Tiveram mudanças boas e mudanças ruins. Vamos começar pela parte ruim. A parte ruim é que o estágio consome muito meu tempo, né? Aí acaba atrapalhando algumas atividades minhas, atrapalha minha malhação, por exemplo. Mas não dá pra você malhar de manhã ou à noite? Não, malhação que eu falo é malhação da televisão, programa. Ah, sério? Você tá sentindo muita falta de assistir a malhação? Eu não sinto tanta falta porque eu consigo assistir da empresa. E aí que começa a parte boa da história. Qual seria? A internet é muito rápida. Dá pra assistir malhação tranquilo, em tempo real. Eu consigo baixar filme, consigo baixar série, eu consigo ver entretenimento adulto, sabe aquele negócio? Aí eu pego, boto tudo no pendrive e levo pra casa todo dia. Mas a empresa não bloqueia acesso a portais, download? Bloquear, bloqueia. Mas a gente é brasileiro, dá um jeitinho. Peraí, o acesso é bloqueado e você ainda consegue liberação? Todo mundo fala que no mundo corporativo tem que ter relacionamento, né? Esse negócio de network, não sei o quê. Eu tenho meus contatos também. Pessoa na informática é meu peixe, libera pra mim. Eu queria até aproveitar a oportunidade, se você permitir, mandar um abraço pra pessoa na informática, né? Ratinho, Catuaba, Pinóquio, é nóis! Mas é só isso que você acha de bom no estágio? A internet rápida? Impressora também. Impressora o quê? Impressora rápida, muito rápida. Imprimo o trabalho da faculdade rapidinho, uma maravilha. Mas pode usar a impressora da empresa para imprimir trabalhos de faculdade? Eu acho que pode, né? Porque eu vejo a secretária imprimir lá umas 100 folhas do relatório gerencial do não sei o quê. Por que eu não posso imprimir 20 folhas do trabalho da minha faculdade? Sei. Tem o telefone também. É rápido? Não, é grátis. Mas além da internet rápida, da impressora e do telefone grátis, o que mais lhe agrada? A grana.
E você está usando bem esse dinheiro, está investindo em você? Tô investindo em mim, tô investindo. Tô comprando roupa, relógio, vodka. Tô indo nas baladas incríveis, né? Pena que rolam uns conflitos de horário, assim. Como assim? É até bom você falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é um erro nas empresas. Porque, vê só, a empresa te paga pra quê? Pra você ter dinheiro de ir pra balada. Só que as melhores baladas é dia de quinta. Aí na sexta, a empresa quer que chegue cedo. Como é que pode? Ah, mas se você quer ir em balada em dia de semana, tem que fazer um sacrifício e acordar cedo no dia seguinte. Mas de que adianta eu dormir pouco e ir trabalhar mal? Eu não vou conseguir fingir direito. É muito melhor eu dormir bem e trabalhar novo. Aí chega atrasado no dia seguinte. Ah, acontece. Todo mundo. E seu chefe não briga com você? Briga, mas eu não falo o motivo real, né? Eu falo pra ele coisas que acontecem com todo mundo sempre, né? Tipo, Quais? o pneu do carro furou, né? Então, tava na parada de ônibus e o cara do Ibope veio me entrevistar, né? Acontece com todo mundo, ele vai entender. Vai. Tá bom, vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o estagiário. Mas você não me falou sobre a experiência, o know-how. A experiência tá sendo bem legal. Esse negócio que você falou, know-how aí, eu não tô sabendo como é que é esse negócio ainda, ninguém me falou. O network, tô indo muito bem. O pessoal da informática, muito amigo meu, tá indo bem. Mas network não é só amizade com o pessoal da informática para conseguir acesso à internet. Não, eu também tomo chopp com o pastel, o pessoal do financeiro, do RH, logístico, conheço todo mundo. Por sinal, fiquei sabendo que você aprontou na festa de confraternização de final de ano. Como foi isso? Pô, a empresa pagou o open bar. Eu me acabei, né? Eu tomei todas, aí eu comecei a falar besteira, falei os apelidos que eu criei pros gerentes, né? O Zé Pequeno, Aeroporto de Mosquito, né? Mulher Berinjela, né? Aí, pô, vomitei na mesa, foi muito engraçado. Você não acha que excedeu os limites? Sabe por que não? Porque eu já tenho tempo na empresa, já tô quase 3 meses, entendeu? Ou seja, eu já conheço a galera, eu tô enturmado já, entendeu? Eu tenho intimidade pra isso. E outra, eu acho assim, se a festa da empresa, momento de descontração, tem que beber vontade. Porque se não beber vontade, não é chateação. Você cedeu os limites, né? Olha, um pouco, né? Eu quase que me dava mal, porque eu dei em cima da secretária do diretor. Mas eu me escapei por pouco, deu sorte. E o que você planeja para o seu futuro? Olha, eu nem acabei a faculdade ainda e já tá a maior pressão. Esse negócio de pós-graduação, MBA. Pô, eu tô num ritmo tão frenético, sabe? De trabalho, faculdade. Acabou a faculdade, eu quero dar um tempo, sabe? Eu quero pensar, quero ter qualidade de vida, sabe? Tipo, passar assim uns 5 anos viajando, sabe? E quando você voltar? Agora eu vou voltar, quero ser gerente. Ah, mas fingindo que só trabalha, jamais vai alcançar. Mas o gerente também só finge que trabalha. Só que o gerente, ele finge que trabalha numa cadeira mais confortável, com salário mais alto. Assim eu finjo muito melhor. E a empresa já sinalizou algo a respeito do seu futuro? Na verdade, eu tô saindo da empresa. Saindo, houve algum problema? Teve uma treta aí do notebook, sabe? Notebook? Ah, cara, eu não queria falar sobre isso, sabe por quê? Porque assim, foi uma besteira do notebook. Eu acho que a empresa, ela fez uma tempestade no copo d'água. Porque a empresa tem milhares de notebooks, foi só um. Ah, e você tá saindo da empresa por causa da treta do notebook? Bem, o que o meu chefe falou não foi isso. Ele falou assim, ele falou que foi porque no momento não existem oportunidades disponíveis na empresa para o seu perfil de profissional. Foi o que ele falou. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa empresa, ela não valoriza o estagiário. Não dá oportunidade pra gente crescer. Porque eu quero vencer. Eu acho que eu preciso procurar uma empresa melhor para eu trabalhar. Para encerrar nossa conversa, você gostaria de dar alguma dica para os jovens que estão começando com a carreira? Olha, eu fiz muito entrevista de emprego. Virei especialista nesse negócio. Então o que eu posso dizer é o seguinte. Cada um tem que imaginar que é um produto. E saber vender o seu produto. Saber falar aquilo que o cliente quer ouvir. Sabe aquelas qualidades que toda empresa procura no profissional? Tem que falar isso. Tipo assim, eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível,
criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não sou metido, não. Eu sou agregador de valor, adaptável a mudanças, focado em resultados, tenho facilidade para trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo, exceto quando estou esperando o resultado do teste de HIV. Aí não. Então, na minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados. Adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista. Então, eu acho esse vídeo sensacional. Eu já assisti 300 mil vezes, né? É por conta das aulas. Mas eu gosto dele principalmente porque ele traz, na verdade, a palavra, né, do que a gente quer ouvir, mas dentro desse contexto eu fico pensando assim, o que de fato essa pessoa está buscando o emprego, né? Qual é não é a vocação, qual é o interesse dele nessa busca, né? É só o dinheiro? É só a experiência? O que ele tá? O que ele quer, na verdade, né? Ali a gente viu que ele não quer nada. E muitas vezes, isso é um exagero, mas muitas vezes, eu já vi candidatos em alguns processos que eu participei, ou alguns processos que eu ajudei a conduzir, candidatos muito nesse ritmo, né, de qualquer coisa tá boa, o que tiver tá bom, eu só quero mais uma vaga, a vaga que tiver eu aceito. E, gente, não é assim, né? Não é assim. Você precisa, sim, trabalhar, você precisa, sim, buscar uma ocupação? Precisa. Todos nós precisamos, né? O trabalho, ele enobrece, o trabalho, ele faz parte, ele nos ajuda a conseguir coisas financeiras até, ocupa a nossa mente e nos dá aquele status quo social em alguns casos, mas ele também nos insere de uma maneira útil dentro da sociedade. E nós precisamos ter, isso falando numa questão de saúde até mental, emocional, nós precisamos ter uma função, uma finalidade, um objetivo dentro desse grupo, né, que nós vivemos, desse grupo, seja no grupo pequeno, grupo familiar, mas falando do contexto sociedade, né? Então, assim, cada um dentro da sua função tem a sua importância para que esse sistema que somos nós, sociedade, funcione. Então, desde o gari, que é importantíssimo a função para que mantenha, né? Infelizmente, nós não somos pessoas educadas o suficiente, estamos em processo de evolução, gosto de pensar assim, de não jogar o lixo na rua. A gente precisa ainda que tenha pessoas que varram, que recolham. E é importante porque isso acaba acarretando muitas vezes em problemas de saúde, né? Numa chuva, bueiro cheio, contaminação de leito de rio, enfim. É uma profissão importantíssima, assim como também é o médico, né, que salva vidas, assim como todas as profissões, como são todas as profissões, tá? Então, assim, o tema da aula de hoje, ele permeia por essa questão de busca de emprego, né? Dessa busca, mas assim, uma busca com um olhar focado, né? Com um olhar já atento para que você saiba o que você quer, né? Essa aula, ela complementa, essa UC, na verdade, ela complementa muito a UC que a Leila e a Kátia estão comandando com vocês, né? Então, assim, algumas ferramentas que eu trago são desse processo de gestão, mas essa aqui em específico, lá no comecinho da disciplina, a gente vai falar de cargos, salários e desse desenho administrativo. Mas vamos pensar em olhar para nós, né? Você olhar para você mesmo e pensar o que eu gostaria, né? O que eu quero. Então, assim, a princípio, como não rolou, né? Já vou eu ser chato de novo, não rolou a aula presencial, mas vamos lá. Presencial não, a aula ao vivo. Presencial vai demorar um pouco.
A curto prazo, vamos pensar assim, então, tarefa, entre aspas, né? Tarefa não só para mim, para o professor, mas tarefa para vocês de vida. Vamos pensar assim, a curto prazo. Pensem numa profissão, que aí vocês vão discutir comigo na próxima aula, ao vivo, ou se vocês quiserem lá pelo WhatsApp, particular, ou dentro do grupo mesmo, não tem problema, de acordo com o que você queira se expor. Uma profissão. Que profissão você gostaria de exercer? Que profissão você quer? Né? E vamos permear a nossa aula de hoje em função disso. Tá? A curto prazo, qual o cargo que eu gostaria de ocupar? Qual cargo eu quero ter para mim? Isso curto prazo, né? A gente faz esse projeto porque a gente tem aquela questão dos recursos, eles precisam ser visíveis, mensuráveis. Então não adianta eu falar para vocês, vamos fazer planejamento daqui a 5 anos. Ok, precisamos sim pensar? Precisamos. Mas, curto prazo, eu coloco aí 1 ano. Dentro de 1 ano, onde eu quero estar? Eu lembro que eu fiz com vocês essa dinâmica e as cartinhas estão guardadas comigo até hoje. Alguns eu não vão receber, né, porque já saíram. Mas eu vou apresentar para vocês assim, quem vocês eram e para quem vocês são. Mas ainda dentro desse contexto, dentro do prazo de 1 ano, né? Eu gosto de trabalhar com esse prazo. Onde você quer chegar, né? Qual cargo você gostaria de ocupar? Tá? Então, assim, dentro desse cargo que eu quero ocupar, ou se eu não tenho um cargo, estou em busca de um estágio, de uma profissão, qual vaga eu quero ocupar? Eu vou pegar um exemplo aqui dentro de administração, quero ser analista de RH. Tá. A curto prazo, quero ser analista de RH. Ok, o que um analista de RH precisa? Ele precisa ter finalizado o curso. Tá, se ele não conseguiu finalizar, então não dá para ser analista agora. Então quero ser estagiário no setor de RH. Ok, quero ser estagiário numa empresa de RH ou dentro do departamento de RH de alguma empresa. Beleza. O que eu preciso ter? Preciso já estar matriculado no curso, preciso ter conhecimento desse setor, preciso ter noção do que acontece, preciso ter essa interação. E a gente desce a lista, né, do que nós vamos fazer, do que nós precisamos. Né? Ok, do momento que eu vi que eu tenho uma lista imensa de coisas que eu preciso ter para ser estagiário de departamento pessoal, o que eu vou fazer para conseguir isso? Eu preciso de conhecimento. Esse conhecimento eu estou dentro do curso, eu já vou conseguir, beleza. Preciso buscar o estágio. Como é que eu vou buscar? Como é que eu vou conseguir? Vou procurar em site, eu vou falar com amigos, eu vou procurar em rede social, em LinkedIn, e a minha lista de possibilidades. Tá? E dentro disso, quais são as principais atividades do cargo que eu quero ter? O que ele vai fazer? Vai fazer o processo de seleção de pessoas, o acompanhamento, o treinamento dessas pessoas, vai ajudar na decisão estratégica da empresa em qual vai ser o salário a ser pago por essa pessoa, entendeu? Quais são as responsabilidades que permeiam a função do gestor de RH, do analista de RH? Ele vai tomar conta do processo de folha de pagamento ou de entrada e saída de funcionários da empresa, da recepção desse funcionário, tá? Isso, eu adorei essa imagem, eu criei ela pensando assim, como uma árvore, né? E me lembrou muito a árvore de Natal. A gente consegue ter o sucesso? Sim, consegue, mas desde que nós tenhamos um planejamento para isso, tá? Então, assim, primeiro passo, pensem com vocês qual a profissão que vocês querem, qual cargo que vocês querem exercer, tá? E agora, não é de castigo, tá? Mas e agora eu vou dar um nó de vez na cabeça. Essa é uma técnica, eu uso ela muito dentro da área de coaching, tá? De coaching. Ela não está dentro do material de vocês, dentro do escopo do curso do Senac.
Mas eu quis trazer porque, assim, putz, já trouxe aquilo lá perguntando para vocês, que profissão vocês querem e tal. Então vamos aprofundar um pouquinho mais no eu, no que eu quero, tá? Já para vocês passarem o Corpus Christi e Dias dos Namorados e esse feriado aí, né, mega feriado, para que vocês pensem um pouco nisso e a gente converse na próxima aula. O que eu quero trazer aqui para vocês é essa técnica, ela chama Ikigai. Ela foi desenvolvida no Japão, lá em Okinawa, uma cidadezinha pequena, e o japonês a gente tem que aprender muito com ele na questão de disciplina, até mesmo nessa longevidade que eles têm, né? Isso muito por uma questão deles terem essa reflexão sobre eles, apesar de que vocês podem me falar que é um dos lugares que mais tem suicídio, né? Pula essa parte, né? Essa questão de você ter essa disciplina e esse olhar. Vamos falar um pouquinho dessa técnica. Ela fala dos 5 passos para você encontrar o seu propósito de vida e ser mais feliz. Parece anúncio assim, né, de aqueles autoajuda, mas não é autoajuda. Na verdade, assim, é uma técnica para que você olhe para suas habilidades e dentro das suas habilidades você responda aquela pergunta que eu fiz lá. Qual cargo você vai ocupar? Então, essa técnica Ikigai, ela compõe nessas 5... é como se fosse uma mandala, né? E essa mandala, ela tem partes de que você vai preenchendo, né? Então, assim... Mas aqui com vocês eu vou fazer uma adaptação desse Ikigai. Também pode ser chamado de ponto doce, eu já ouvi esse nome. Qual é o ponto doce, né? Então, tarefinha para vocês aí, tá? Não tá valendo nota, mas tá valendo talvez um olhar, talvez não, tá valendo um olhar para você mesmo e ver se essa vaga que você quer ocupar realmente é aquilo que te faria feliz, né? Porque a gente hoje fala muito de estar feliz dentro da nossa profissão. Então, assim, são 4 quadrados. O original, eles são 5, é uma mandala com 5, né? Como na imagem do Ikigai que estava anterior. Aqui no caso, eu dividi em 4, que são coisas que eu amo, faz a tua lista, coisa que eu amo fazer, eu amo cozinhar, eu amo viajar, eu amo ficar em casa, eu amo assistir série, eu amo ler, eu amo isso, eu amo aquilo, faz a tua lista, né? Abaixo, paixão, gostaria de, como está sendo gravado, não falarei, mas geralmente eu falo palavrão nessa parte, né? Há coisas que te dão coisas assim, flow. O que é flow? Coisa que flui naturalmente. Aquilo que te dá paixão. Aquilo que você pode sentar no domingo de manhã às 8 e ficar até às 5 da tarde trabalhando ou fazendo, que não te incomoda, que não vai te deixar estressado. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, tanto que eu engordei 5 quilos. Já deve ser mais, né? Que 5 eu estava reclamando semana passada. Essa semana, se bobear, já deve ser 6 ou talvez 7. Eu adoro cozinhar, então assim, eu não vejo a hora passar enquanto eu estou cozinhando, né? Fica horas lá, eu curto isso. Então, coisa que me dá paixão. Quais são as ferramentas do outro lado? Quais são as ferramentas que eu tenho? Dentro das ferramentas, aí eu já vou falar coisas que você tem, por exemplo, tem o curso de inglês, tem o curso de administração, tem o curso de gastronomia, ou estou desenvolvendo, ou preciso desenvolver, se eu quisesse trabalhar nessa área, que não é o caso. Mas se eu quisesse trabalhar com a área de culinária, preciso desenvolver curso de gastronomia, tá? Juntando todo esse pacote, coisa que eu amo, coisa que eu faço sem o menor problema, porque eu sou apaixonado por fazer. Ferramentas que eu tenho ou que eu preciso ter. No 4º quadrado, esse daqui, de tudo isso que sou eu, o que eu posso vender? Né? O que é possível usar dentro de uma profissão? Quais profissões cabem dentro disso? Dessa minha mandala adaptada, né? desses 3 quadrados,
o resumo deles, o que eu posso usar para vender. Não é o caso, mas assim, se um dia eu precisasse fazer salgado para fora para vender, faria numa boa. Por quê? Porque eu gosto de cozinhar, então não ficaria chateado por estar no fogão cozinhando. Não ficaria. Por exemplo, agora, no momento de crise, é bem interessante, assim, algumas coisas que se vem falando nesse momento, desse empreendedorismo, né? Desse empreendedorismo na pandemia. Estou afastado do meu trabalho, férias coletiva, foi dispensado, tá, ok. Dentro desses quadrados, coisas que eu gosto, que eu faço bem, que eu faço por amor, por paixão, por até... e dentro disso, o que eu sei fazer? Quais são as ferramentas que eu já tenho? Não é o caso, mas se eu soubesse costurar, com certeza estaria fazendo máscara para vender. Eu vi várias pessoas fazendo, achei muito legal, algumas pessoas colocando criatividade nisso, serviços novos aparecendo, né? Alguns serviços aí bem interessantes, diferenciados aparecendo. Eu vi uma reportagem de um garoto que gosta muito de cuidar de idosos, né? De conversar com o avô, e de repente ele virou aquele acompanhante de idoso, que ajuda, né, o idoso a mexer no Facebook, nessa onda tecnológica que agora até os idosos estão sendo obrigados a ser inseridos, né? O que ele pode ali colocar dentro, né, dessa vertente dele, tá? Então isso aqui é o ponto doce. Quero que vocês reflitam bastante, façam a lista de vocês do tamanho que for necessário, coisas que você ama, coisas que vocês têm paixão, ferramentas que você tem e ferramentas que você precisa ter para chegar numa profissão que você almeja, né? A gente falou lá de analista de recursos humanos, preciso ter um monte de coisa. Analista de recursos humanos, eu já vi gente falando isso dentro de faculdade mesmo. Odeio pessoas. Recursos humanos, oi, né? Preciso amar pessoas. Se eu não amo pessoas, esquece. Para mim, tenho paixão em falar, em ficar com pessoas. Lindo, então posso passar para essa profissão. Odeio pessoas, não gosto de ficar, tenho vergonha de ficar na frente das pessoas. Como é que eu vou conduzir um treinamento, né? Então vamos pensar sobre isso, beleza? Essa é a atividade, que não é nenhuma atividade, é uma provocação para vocês, beleza? Tem mais conteúdo, eu vou disparar no segundo vídeo, tá? Por enquanto vai ser esse primeiro vídeo, essa provocação, na verdade, que eu queria provocar vocês hoje para passarem o final de semana assim, com fumaça saindo da cabeça, tá bom? Deixo vocês então com o ponto doce, ou com o Ikigai. Até mais!